O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que o viram os reis, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois cobriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 5 de março, iniciareis o jejum da Sacratíssima Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. No dia 20 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 1º de junho, ocorrerá a Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 8 de junho, a festa de Pentecostes. No dia 19 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor. No dia 30 de novembro, será o primeiro domingo do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Solenidade da Epifania do Senhor. Normalmente, depois da leitura do Evangelho, se anunciam as grandes solenidades do ano que iniciamos. Caríssimos irmãos e irmãs, solenidade da Epifania, a Epifania que significa manifestação, revelação. Deus se revela aos homens através da criança e se revela aos homens através da ida dos magos do Oriente até Belém. Eis a solenidade, a quarta do tempo do Natal. A primeira foi o Natal, a segunda foi a Sagrada Família, a terceira, a Santa Mãe de Deus, a quarta é esta e a quinta é o próximo domingo, o batismo de Jesus. E assim fecharemos o tempo do Natal e retomaremos o tempo comum, o tempo ordinário, o tempo da vida pública de Jesus.
O que a liturgia de hoje tem a nos dizer com esse famoso texto que já escutamos tantas vezes, mas nesse ano tem uma conotação especial. Estamos celebrando o Jubileu 2025. E o tema do Jubileu é Peregrinos de Esperança. E o Evangelho de hoje não é outra coisa. É uma peregrinação do início ao fim. Começa peregrinando e no fim, depois de chegar no objetivo, eles ainda peregrinam. Porque a vida é uma peregrinação. Peregrinação essa que só vai ter o seu fim quando alcançarmos a meta, o destino, o objetivo que é Deus. Por isso, olhando o Evangelho de hoje, nós podemos identificar alguns elementos importantes. Existem no Evangelho dois caminhos. O caminho dos magos, o caminho de Herodes, dos mestres da lei e dos sumos sacerdotes. Talvez a pergunta desse domingo é, olhando a minha vida, qual é o caminho que eu estou seguindo? Qual é a peregrinação que eu estou fazendo? Ela tem esperança ou ela se deixou decepcionar pelos descaminhos da vida? O caminho dos magos começa com uma pergunta: onde está o rei dos judeus? Os magos são sábios, não são reis. A gente identifica-os como reis por causa da primeira leitura, que o profeta vai dizer que os reis irão adorar o menino. Mas os magos, na verdade, são sábios, que conheciam a astrologia, no caso hoje a astronomia, e eles eram entendidos e doutos, diferente dos pastores, que na perspectiva de São Lucas, são pobres, simples, e que também conseguiram chegar imediatamente no menino. Não precisou de nada para chegar no menino. Bastou o anúncio dos anjos e os pastores lá chegaram. Os magos precisaram percorrer um caminho maior, e no caminho, eles, sendo sábios, parece que aprenderam com os pastores. Eles exerceram uma virtude importante na peregrinação de esperança, a humildade. Onde está o rei? Eles querem saber, eles perguntam. Apesar da sabedoria, eles reconhecem que não sabem tudo. Até porque o rei que eles irão encontrar é Deus. E Deus a gente não conhece suficientemente. Deus é inacessível, inatingível à razão e ao conhecimento nosso. E por isso os magos nos apresentam no peregrinar de esperança, humildade como primeira meta para alcançar o objetivo. Do outro lado, no caminho de Herodes, existe uma palavra que não só deixa atônito Herodes, mas também Jerusalém. A Jerusalém que o profeta, na primeira leitura, manda se levantar e acender as luzes. Jerusalém, quando o menino chega, ao invés de acender, parece que apaga as luzes. Porque o que acontece é que a perturbação toma conta de Herodes e de Jerusalém. A perturbação por quê? Porque no outro caminho, diferente do primeiro, existe medo, existe pavor, existe sentimento de ameaça. Não por acaso que Herodes manda matar todos os inocentes, preocupado com o trono, preocupado com o seu reino. Coitado de Herodes, pensa que uma criança
vai destroná-lo. É a típica imagem de alguém que é muito prepotente. No caminho dos magos, humildade. No caminho de Herodes, prepotência, soberba. Um detalhe bíblico importante é que Herodes, logo em seguida, reúne os mestres, os doutos, e faz a pergunta: onde o menino deve nascer? Imediatamente ele escuta a profecia que já havia sido feita, que justamente diz que é em Belém que o menino deve nascer. No fundo, Herodes sabia. Herodes, os mestres, os doutores, todos eles conheciam a Escritura. Eles é que eram judeus. No outro caminho dos magos estão os pagãos. Os magos não conheciam a Escritura. Os magos não conheciam o Salvador e mesmo assim se colocam a caminho. Ao invés, aqueles que sabiam de tudo e tinham o conhecimento de tudo do menino, fazem de conta que não sabem. O rejeitam. A luz veio para os seus, diz o prólogo de João, mas os seus não acolheram. E a prova do não acolhimento está aqui na figura de Herodes. Herodes ainda manda chamar os magos e se coloca numa atitude de bonzinho. Ide, procurar obter informações, também eu quero adorá-lo. É a fala da manipulação. Manipulação essa que pode ser política, e na época era política. Pode ser a manipulação ideológica, mas também pode ser a manipulação religiosa. Porque tantas e tantas vezes, estes 3 pontos aqui nos desviam do caminho muitas vezes. Por grupos, por movimentos que no caminho se tornam vozes de Herodes e não de Nosso Senhor e não dos profetas. A atenção é importante porque os magos ouvem a orientação de Herodes, mas os magos não se deixam manipular. Os magos seguem a estrela. No caminho, as nuvens são o único obstáculo para que os magos vejam a luz, vejam a estrela. E é interessante que na profecia de Isaías, as nuvens aparecem também. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens cobrem os povos. É sempre o pecado que nos desvia do caminho. São sempre as manipulações e os projetos humanos que nos afastam do projeto de Deus. Por isso, os magos seguem a estrela. Na peregrinação de fé, é importante a gente saber superar os desafios, porque eles sempre existirão. Sobretudo em tempos onde a peregrinação nossa tem um fundamento. As pessoas hoje mais do que nunca buscam um sentido. E para encontrar o verdadeiro sentido, a verdadeira esperança, é necessário passar por muitos desafios, inclusive os tantos Herodes que se colocam em nosso caminho, mas também as tantas nuvens escuras e as tantas trevas que tentam dissipar a luz. Os magos seguem o caminho e encontram de novo a estrela. Aqui está um detalhe bíblico importante. Eu fazia a pergunta: qual é o nosso caminho, dos magos ou de Herodes? E é interessante ver que os magos, ao verem a estrela, diz o texto, sentiram uma alegria muito grande. O critério para saber se eu estou do lado de Herodes ou do lado dos magos é a grande alegria. Quem se encontrou com Nosso Senhor
vive uma tremenda alegria. Aquela alegria que faz Jerusalém se levantar e acender as luzes, porque a alegria é tamanha que a luz de Cristo invade, perpassa as nossas sombras e nos faz sermos aquilo que o batismo nos fez, filhos da luz. Por isso, olhando a alegria dos magos, nós podemos também fazer um exame de consciência para nos perguntarmos por qual caminho estamos peregrinando. É a alegria o critério. E essa alegria é a do Evangelho. A alegria que não passa. A alegria que é duradoura. A alegria que é sem fim. Amados irmãos e irmãs, dois caminhos, e está visível qual é o nosso. Precisamos, como os magos, peregrinarmos. Os magos nos representam. Os magos trazem a imagem da nova Jerusalém, que não é mais a velha, que rejeitou o Messias. Não, a nova Jerusalém é o novo povo de Deus, é a igreja, somos nós. Que possamos também, no peregrinar da vida, nos prostrarmos diante do menino, para adorá-lo. Os magos, o encontram também um elemento importante para Mateus, a mãe. Vejam que José não está no cenário do encontro. E por que José não está? Porque na literatura judaica, sobretudo o livro dos reis, está claro que o rei sempre está onde a mãe está. O rei fica sempre do lado da mãe. Por isso encontraram o menino com sua mãe. É a imagem de um culto antecipado a Nossa Senhora, já no momento da adoração dos magos. Por isso, os magos o encontram e, com a mãe ao lado, conferem a verdade. É esse o rei. Ele é rei por causa do ouro que eles dão, ele é Deus pelo incenso e ele é homem pela mirra. Que possamos, celebrando a epifania do Senhor, sermos também nós sinais dessa luz que deve irradiar Cristo ao mundo. As palavras do profeta devem ser palavras para os nossos corações nesse domingo. O profeta diz: levanta-te, acende as luzes. Você que talvez esteja passando por um momento sombrio, difícil, levante, acenda as luzes, porque a salvação verdadeiramente chegou. Deixe que a luz do céu possa irradiar o seu coração e lembre-se, a luz não é você. A luz também não é a igreja transmite a luz é Cristo. Deixe que Ele faça morada na casa do seu coração. Assim seja.